No vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito do mútuo conversível. Esse contrato que é responsável por formalizar 90% das operações de Venture Capital aqui no país. Se você quer entender mais sobre esse instrumento e aprender sobre as principais cláusulas desse contrato, fica comigo até o final. Meu nome é Thalita Munareta, eu sou especialista em operações societárias e contratos empresariais. Primeira informação que você tem que ter é que o mútuo conversível, ele é um contrato de empréstimo. Mútuo quer dizer empréstimo. E conversível no quê? Conversível em participação societária. Ou seja, o investidor que coloca o seu dinheiro em determinada operação, geralmente numa startup nascente, onde a operação não tem tanta robustez ainda, ele pode receber de volta ou o seu dinheiro, ou aquele dinheiro se transforma em participação societária lá no final da operação. E apesar de nós não termos uma fórmula fechada, aquela história de contrato padrão, modelo de contrato, nesse caso especialmente você precisa se esquecer disso. Porque cada negócio é um negócio, cada investidor é um investidor, cada operação é uma operação. E se você se apega muito a modelos prontos, encontrados aí na internet ou aplicados em outros negócios aqui para essa operação que você está fazendo, você corre um certo risco. Porque esse contrato precisa refletir todas as peculiaridades dos investidores, do negócio e também do planejamento daquela operação. No entanto, é claro que não existe receita do bolo, mas todo bolo precisa levar farinha, ovos, açúcar e fermento, não é verdade? Então tem algumas cláusulas que precisam estar inevitavelmente e outras cláusulas que você coloca ou não, a depender da operação. Eu vou começar te falando de 3 cláusulas que precisam estar presentes no mútuo conversível. A primeira delas é o valuation do negócio, pré ou pós-money. Ou seja, você precisa estabelecer ali, já de entrada nas primeiras cláusulas, quanto aquele negócio vale da entrada do capital. Aquele negócio vale quanto? E por que você precisa saber disso? Porque você precisa estabelecer juntamente com o seu valuation o percentual que aqueles investidores ou aquele investidor vai ter direito no negócio, caso aquele valor não seja pago em dinheiro, e sim aquele mútuo se converta em participação societária. Então, logo de largada, valuation e percentual que aquele investidor vai ter direito no caso de conversão daquele mútuo. E a terceira cláusula muito importante é a forma de indexação daquele valor. Você precisa colocar como aquele valor de empréstimo vai ser corrigido. Por quê? Apesar de não serem quase 100% das vezes, vamos lá, 99,9% das vezes, não é a intenção do investidor em receber aquele dinheiro de volta. A intenção daquele investidor é multiplicar por vários dígitos aquele investimento, para que de fato ele tenha uma lucratividade expressiva. Investidor não é banco. Investidor quer um retorno muito significativo, além da indexação daquele valor, para aqueles negócios que estão no seu portfólio. No entanto, é importante que se coloque qual indexação, como aquele valor vai ser corrigido no caso de pagamento. E agora eu vou te passar 3 blocos de cláusulas que são extremamente importantes para que a operação seja mais segura e interessante para todos os envolvidos. O primeiro bloco é um bloco para que se evitem conflitos naquela operação, através da cláusula de follow-on. Através da cláusula de follow-on, o investidor ele tem o direito de ser informado que aquela empresa vai passar por uma nova rodada de investimento. Passando por uma nova rodada de investimento, ele tem 3 possibilidades. Ou ele converte aquele mútuo em participação societária, ou ele cobre uma parte desse novo investimento, ou ainda ele entra junto naquela rodada de investimento para que ele equilibre aquele seu percentual que inicialmente ele teria direito. Também é interessante que você inclua no contrato de mútuo uma cláusula de equivalência de direito, que a gente chama de Most Favored Nation. Ou seja,
Esses investidores terão os mesmos direitos que tiverem os investidores que entrarem em rodadas futuras de captação de crédito. O segundo bloco diz respeito à governança de toda aquela operação. Apesar do investidor não ser sócio, é interessante que minimamente ele tenha estabelecido alguns direitos e deveres em relação à governança de toda aquela operação de investimento. Primeiro, direito a vetos ou anuências de determinado assunto. Você pode deixar uma cláusula ou até mesmo um anexo àquele contrato, estipulando quais os assuntos que, se tratados, deverão passar por anuência ou veto daqueles investidores. Segunda cláusula, uso de recursos. Aquele dinheiro vai ser investido em qual área? Para que projeto? Em que parte da operação? Esse tipo de cláusula pode estar tanto dentro do contrato de mútuo quanto também em anexo, onde as partes vão conseguir descrever ali o destino daqueles recursos, para onde que vai aquele dinheiro. E também, não raras vezes, fundos de Venture Capital elegem conselheiros para fazer parte da fiscalização do destino daquele recurso. Isso também é muito comum. E a cláusula mais importante no que diz respeito à governança dentro dessa operação é a cláusula que estipula quais os regramentos vão ser adotados no caso de acordo de acionistas. Ou seja, se a gente converter esse dinheiro emprestado em participação societária, a gente vai precisar estipular um acordo de acionistas e quais as regras que vão permear esse acordo de acionistas. Você já pode adiantar todo esse regramento aqui no seu contrato de mútuo conversível. E aqui eu quero abrir um parênteses. Note que eu disse acordo de acionistas e não acordo de cotistas. Por quê? Porque se ocorrer a conversão, é interessante que essa sociedade empresarial se transforme em uma sociedade anônima de capital fechado e não continue sendo uma limitada, porque com o aumento do capital social daquele negócio vai existir o ágio. E quando você emite novas ações dentro de uma sociedade anônima, você não tributa o ágio, certo? Se você fizer essa operação em uma sociedade limitada, vai ter um ganho de capital e vai ter a tributação de imposto de renda, CSLL, PIS, COFINS dessa operação. Por isso que não é indicado esse tipo de cenário, é indicado essa transformação dessa empresa de uma sociedade limitada para uma sociedade anônima de capital fechado. E o último bloco é aquele bloco que diz respeito à saída de emergência do investidor. Você imagina se esse negócio dá errado? Não raras vezes negócios dão errado, ainda mais se a gente está falando de startup. Existe um percentual que mostra que, se não me engano, de 2 a cada 10 startups consegue passar pelo vale da morte, ou seja, aquele período crítico do negócio. E você imagina se você é um investidor que está nesse negócio, que investiu o seu dinheiro nesse negócio. É interessante sim que a gente coloque uma cláusula de saída de emergência, ou seja, uma put do investidor, onde você vai colocar que aquela participação societária vale, por exemplo, R$1, um valor simbólico, onde os fundadores vão ter que comprar aquela parte dos investidores a troco de um valor simbólico, para que assim os investidores consigam sair daquele negócio sem tanto prejuízo. É isso, eu espero que você tenha entendido um pouco melhor do que se trata o mútuo conversível. Aqui eu te trouxe muitos aspectos práticos que às vezes a gente não encontra na doutrina, mas que faz parte do dia a dia daqueles profissionais que trabalham com esse instrumento. É um tipo de contrato importantíssimo, eu espero ter te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Já curte, se inscreve no canal. Até o próximo.